Graças nós te damos, Senhor bendito, porque temos a grande e gloriosa oportunidade dada pelo Senhor de podermos ouvir a Tua voz e sermos instruídos, ó Deus, no Teu Evangelho. Pelo poder do Teu Espírito, fala conosco, desvenda os nossos olhos, para contemplarmos a glória do Teu Evangelho nessa tarde do dia do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Qual é exatamente o último inimigo para a sociedade secular e a sociedade mundana e secularizada que nós vivemos? Qual é o último inimigo a ser vencido? Do que exatamente os homens desejam se livrar, irmãos? Certamente o último inimigo a ser vencido é a percepção da vida após a morte, da eternidade. Muitas outras barreiras já foram destruídas, mas ainda o senso de eternidade permanece, e os homens desejam a todo custo se livrar dessa percepção de que nós viveremos depois da morte e que nós nos encontraremos com o Senhor. O que Paulo está fazendo aqui é exatamente lidando com um grupo de pessoas na igreja de Corinto que primeiro negaram a ressurreição de Cristo, e até mesmo não pelo fato de negar que Cristo de fato tenha ressuscitado, mas negaram a ressurreição porque negaram que os que estão nele ressuscitarão. Ora, se não há ressurreição, Cristo não ressuscitou. Se Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos com ele. E eles negaram a doutrina da ressurreição, negando que haveria ressurreição após a morte. E nós estaríamos, e todos estaríamos diante do Senhor e prestaríamos contas a Ele da nossa vida. Mas essa problemática, ela não é iniciada aqui, irmãos, na carta aos Coríntios. Ela é própria de Satanás, é uma instrução maligna, desde o princípio, lá no Éden, antes do pecado adentrar, e certamente a percepção da eternidade e do propósito da consumação era real aos olhos de Adão e Eva. Satanás tenta, e com sucesso naquele contexto, mostrar para Adão e Eva que Deus não iria puni-los por causa do pecado. Então, ora, Deus não vai executar juízo sobre vocês. Na realidade, Deus sabe que se vocês comerem do fruto dessa árvore, vocês serão iguais a Ele. Então, veja, essa é uma tentativa inequívoca no texto. Satanás tenta estabelecer um princípio. Deus não pune o pecador no futuro. Deus não pune no presente nem no futuro. Logo, não há vida, não há prestação de contas após a morte. E nós vivemos numa sociedade que isso é uma realidade, desde a tentação no Éden, irmãos. Essa é uma realidade fundamental para que os homens vivam no pecado e sem o temor de Deus. Isso é tão sério e tão fundamental que quando o juízo de Deus vem sobre Adão e Eva e toda a raça humana, você vai ver que na genealogia de Adão, no capítulo 5, todos nascem, geram filhos e morrem, mas um deles, chamado Enoque, ele é tomado, ele é trasladado, como diz o autor da carta aos Hebreus, ele tem uma relação com a morte distinta, para que fique claro que aqueles que pertencem ao Senhor, nessa descendência dos que creem no Senhor, a expectativa da vida após a morte é uma realidade, e eles vão se encontrar com o Senhor. Enoque já é uma marca dessa verdade logo de cara. O apóstolo Paulo aqui, irmãos, ele lidando com esse tema, ele passa a mostrar
que o pecado ele não é só da nossa natureza, da nossa inclinação, mas ele é fruto de uma teologia equivocada também. Porque se Cristo não ressuscitou, e se nós não ressuscitaremos, nós podemos viver, comer e beber, porque não tem nada após a morte. Amanhã nós morreremos. Nós podemos viver como desejarmos, podemos andar da maneira que quisermos, porque não haverá prestação de contas. O apóstolo Paulo, ele começa essa sessão no verso 29, com um dos textos mais complexos, que eu diria, em toda a carta, né? E nós não vamos nos deter muito nele, nós vamos dizer exatamente duas opiniões básicas, e vamos dizer qual é que nós vamos seguir aqui. Por exemplo, essa expressão no versículo 29 diz assim: de outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? Então, alguém estabeleceu por causa dessa frase difícil de ser entendida, talvez Paulo tivesse aqui uma referência sarcástica a uma prática que ele não aprovava. Mas é estranho porque ele não usa alguma coisa que era reprovada de maneira negativa no texto. Ele não reprova. Paulo reprova em Corinto muitos pecados. Esse seria o primeiro que ele estaria dizendo que existe e não reprova. Então me parece que essa não é a melhor leitura do texto. O que me parece a melhor leitura do verso seria que Paulo estaria fazendo uma referência, irmãos, abreviada, de ser batizado na esperança da ressurreição dos mortos. O que ele está dizendo é: nós somos batizados na esperança da ressurreição dos mortos. Os que se batizam por causa dos mortos, ou na esperança, se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que batizam por causa dele? Por que se batizam por causa dele? Qual é a outra maneira de se descrever isso na Escritura, irmãos? Lá em Romanos, no capítulo 6, abra sua Bíblia comigo, verso 3 a 5, provavelmente essa linguagem que Paulo está usando aqui. Romanos, capítulo 6, versículo 3 a 5. Diz assim a Escritura Sagrada: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele à semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Ele abreviou aqui na fraseologia isso que está descrito em Romanos 6. Ser batizado na esperança da ressurreição dos mortos. Nós somos batizados na esperança da ressurreição dos mortos. Ora, me parece o fluxo do texto ser lógico nesse aspecto por uma razão clara. Paulo não para no texto para combater isso, ele segue argumentando positivamente no verso. Veja comigo, irmãos, 1 Coríntios, ainda voltemos para o nosso texto de Coríntios, no capítulo 15, verso 30, preste atenção no que ele diz no texto. E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Ora, os que foram batizados com a esperança da ressurreição, foram batizados na esperança de ressurgir, o que é que isso sobrou para eles? Aí ele vem e aplica isso. E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Qual é a lógica disso? Nós vamos nos expor a alguma coisa que vai tirar a nossa vida, se nós não cremos na ressurreição. Ele está dizendo, é algo tolo, irmãos.
correr perigos. Que tolice passar por perigos. Por que nos colocarmos em perigos continuamente? Nós sabemos que é perigoso ser cristão. Muito mais um pregador e um apóstolo na época de Paulo. Muito mais perigoso. Ele está dizendo, que tolice era nossa, irmãos. Correr para o perigo. Se nós temos outra perspectiva, para que correr para o perigo? Se quando morrermos, morremos plenamente e não mais reviveremos, para que passar perigo? Você entende como a negação da doutrina, ela me leva a fugir das circunstâncias. Eu não vou temer perder a vida por causa do Evangelho, porque eu tenho esperança gloriosa. Mas se eu não tenho esperança, que loucura é essa de correr para o perigo? O que é que nós estamos fazendo na nossa vida? Preste atenção nisso, irmãos, como um princípio prático dessa verdade. O cristianismo era uma profissão tola, seria uma profissão tola, se não tivesse proposto nela nenhuma esperança além dessa vida. Nos tempos de dificuldades, o que nós esperaríamos, para onde nós iríamos? Arriscar toda a bênção, todo o conforto dessa vida, enfrentar e passar por todos os males, sem uma perspectiva futura? Como poderia? Como eu sou ordenado, aquele que não deixar pai, irmão, irmã, marido, mulher, por minha causa não é digno de mim? Como eu vou deixar o conforto da minha casa, se eu não tenho uma esperança futura? Como eu vou abandonar o pecado? Como eu vou deixar de viver na iniquidade, se eu não tenho esperança futura? Esse é o caráter da religião cristã, irmãos. Se nós não tivermos esperança futura, não há razão para vivermos aqui. Interessante que no verso 30 ele diz, no 31 ele diz, porque também nós nos expomos a perigos a toda hora, dia por dia morro. Eu protesto, irmãos, veja a expressão de Paulo, eu protesto. Pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Eu protesto. Todo o conforto do cristianismo repousa na esperança da vida futura. É por isso que o cristianismo não cabe às ideologias marxistas, porque nós temos expectativas que vão além dessa terra. Nós não vamos, como um dos ex-presidentes da República do Brasil declarou num discurso, os crentes esperam uma pátria feliz e eterna. Eu quero dar para vocês aqui essa pátria. É assim que todas as heresias surgiram. Não, nós não temos raízes nesse mundo. Essa não é a nossa pátria, essa não é a nossa cidade, essa não é a nossa vida final. Nós nunca seremos presas de ideologia, nunca seremos roubados por ideologias, porque o Evangelho, ele tem a esperança que vai além dessa vida. Se tudo se acabar,
como diz o cântico de Lutero, enfim reinaremos com Ele. Se tudo se acabar, enfim nós reinaremos com Ele. Paulo usa uma expressão que é comum no Evangelho de Lucas, no verso 31, ele diz: dia após dia eu morro. Lembra de Jesus quando chamou os discípulos dizendo: aquele que quiser após mim, vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome sua cruz, siga-me. Veja, irmãos, como essa expressão paulina, ela é muito lucana, se eu posso dizer assim, ou até o contrário, foi Paulo que influenciou Lucas de muitas formas, e você vai ver como eles falam com a mesma fraseologia. Por exemplo, vamos lá para Lucas no capítulo 9, preste atenção nesse texto comigo, irmãos, Lucas capítulo 9, versos 23, dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? De que adianta? Você sabe que contexto esse texto está espremido, se eu posso usar essa expressão? O verso anterior, antes do verso 23, preste atenção, irmãos, no versículo 18 em diante do capítulo 9. Estando ele orando à parte, achava-se presente os discípulos, a quem perguntou: quem diz às multidões que sou? Responderam eles: João Batista, mas outros Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse: és o Cristo de Deus. Ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarasse tal coisa, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Ora, o próprio capitão da salvação, que é Cristo, está dizendo aos seus discípulos: importa que eu vá para Jerusalém, que eu sofra, que eu seja morto e que ao terceiro dia eu ressuscite. Está estabelecido a mensagem: eu vou sofrer, eu vou ser sepultado e vou levantar ao terceiro dia. Aí ele olha para os discípulos no verso 23: aquele que quiser vir após mim, siga os meus passos, morra dia a dia para você mesmo. É o que Paulo disse lá: eu morro dia a dia, diariamente eu morro. Mas que esperança tem aqui, irmãos? O verso 22 diz que ele ressuscitou. Agora veja o verso 28, na sequência do capítulo 9. Cerca de 8 dias depois de proferir estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e as suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que os dois varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os dois varões que com ele estavam. Só tem uma razão, irmãos, de você aceitar esse convite de morrer todo dia. É se o teu capitão já fez isso por você, e se já está assegurado a imagem
da glória. Ele viu a glória do Senhor. Você sabe por que vale a pena morrer todo dia? Porque nós veremos a face do Senhor. Paulo, usando a mesma linguagem de Lucas, e exatamente como a influência é oposta, né? Lucas é influenciado por Paulo, você vai perceber como a esperança está fundamentada no fato de Cristo ter morrido e ressuscitado. Agora eu posso morrer. Mas a primeira manifestação da morte não é perder a vida, é perder a vida no sentido da salvação. Eu preciso ter cuidado, porque para aquilo que o Senhor me chama para morrer para os meus desejos. E é isso que o versículo 31 vai nos ensinar mais uma vez. Voltemos lá para 1 Coríntios capítulo 15, verso 31. Dia após dia morro. Que expressão singela aparentemente, né? Dia após dia eu morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Eu protesto pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Ele tinha, irmãos, ele tinha necessidade de estar bem assegurado da ressurreição da morte, porque a razão da sua fraqueza e de morrer a cada dia para si mesmo era porque ele tinha a verdadeira esperança. Ele precisava deixar claro para os seus discípulos qual era o fundamento da sua esperança e por que ele corria perigo e ele não tinha medo de perder a própria vida. Há uma expressão na sequência do texto, no verso 32, que é bem intrigante. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se não há ressurreição, que me aproveita isso? Eu me expus à morte. Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã nós morreremos. Comamos e bebamos, que amanhã nós morreremos. Você já viu como é interessante isso na linguagem de hoje, né? É assim que funciona. O indivíduo morreu, uma cantora recentemente vítima trágico de um acidente de avião, jovem, trágico acidente. Morreu ela, pessoas produtores com ela, se eu não estou equivocado, 4 a 6 pessoas mais ou menos, entre os piloto, copiloto e os passageiros ali, penso que 4 a 6 pessoas morreram, infelizmente. E aí houve uma comoção nacional, e eu vi algumas pessoas escrevendo assim: a vida é tão passageira, aproveite a vida. Diga à pessoa que você está com ela, que a ama, não deixe para amanhã. E aquilo, e parece que você ouve aquilo e as pessoas não entenderam nada. Não entenderam nada do que aconteceu. Não é para que eu diga para a pessoa que está do meu lado que eu amo. A Bíblia diz assim, e é o que está escrito no Evangelho, irmãos: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Abandonem seus pecados, porque o reino de Deus está próximo. A vida é passageira, tudo passa. Não é dê um abraço no seu próximo, ou diga que você ama as pessoas. Isso é vazio de significado. Arrependa-se do seu pecado.
Paulo está dizendo: se Cristo não ressuscitou, se não há ressurreição após a morte, comamos e bebamos, que amanhã nós morreremos. Seria esse o sentido da vida? Aproveitem a vida, porque ela é passageira. Curtam a vida, porque ela passa rápido. Essa é a mensagem do mundo. Mas a mensagem do Evangelho não é essa. Eu tenho a esperança na eternidade, porque o meu Senhor ressuscitou dentre os mortos. Ele morreu, e o caminho para a glória é a morte. O caminho para a glória é a cruz. O caminho para a glória é não viver para si mesmo, mas viver para Deus. Qual a vantagem se não há ressurreição? Qual é o fim da nossa vida, irmãos? Vida eterna, se confiarmos no Senhor e vivermos segundo o propósito da nossa caminhada. Deixa eu lhe dizer isso, irmãos. O verso 32 ainda afirma: se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã nós morreremos. De que me aproveita isso? Seria mais sábio, irmãos, mais sábio, buscar conforto nessa vida, se nós não cremos na ressurreição dos mortos. Vivamos como as bestas, como os animais. Seria um curso sábio, se não há ressurreição. Para que abandonar os prazeres da vida? Para que abandonar as inclinações carnais que nós temos para o mal? Para que abandonar a crueldade do meu coração? E aqueles que negam a ressurreição, irmãos, eram como saduceus que negavam e, consequentemente, afirmavam: não há ressurreição, não há anjo, não há espírito, não há vida após a morte, então tudo se encerra aqui. Eu preciso ter um foco. Veja o verso 33 comigo. Eu preciso ter um foco. Ele diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. E o meu foco é: cuidado com quem você anda. Quem são as pessoas com quem você se comunica? Com quem é que você dialoga? O que elas influenciam você? É o que sai dos lábios dela, irmãos. Vamos comer e beber, porque amanhã nós morreremos. Então o apóstolo Paulo garante que falar dessa maneira é quem fala quem não crer no futuro. Agora ele alerta, tendo combatido essa tese equivocada, ele alerta aos irmãos da igreja. As más companhias, as más conversações, elas são capazes de fazer um homem praticar o mal. Aqueles que querem manter a sua vida íntegra devem se manter em boa companhia. O erro e o vício são infecções. Se pudéssemos evitar o contágio, nós poderíamos andar melhor nessa vida. Ande com os sábios, ande com os homens que temem a Deus. Vocês lembram das palavras que encerram, as palavras que estão no último livro do Antigo Testamento, lá em Malaquias 3, quando eles falam contra Deus coisas absurdas,
dizendo de que adianta servir ao Senhor se os que não te amam, não te temem, escapam. Qual é a vantagem de fazer a tua vontade, Senhor? Porque os homens prosperam na sua iniquidade. Aí o profeta diz: mas aqueles que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. Veja, essa é a hora, quando vivemos uma época onde a verdade é ocultada, onde a mentira ela toma conta. Eu preciso conversar as coisas santas com os sábios, eu preciso ouvir, fortalecer e ser fortalecido nesse processo. Nesse mundo, eu preciso andar com as companhias que me ensinam a verdade. Essa exortação que ele nos estabelece aqui, irmãos. Cuidado, irmãos. São essas pessoas que estão nos seus ouvidos dizendo: comamos e bebamos, vamos curtir a vida. Você é jovem demais, aproveite a sua vida. Eu tive o privilégio não pelo momento da dor, mas de pregar, o privilégio de pregar no funeral da tia mãe do nosso irmão Sebastião e Ângelo. E eu tive na casa deles, ali no interior de Vertente, e estava reunido ali ao redor. 99% das pessoas eram católicas romanas, uma cidade completamente... E naquele momento eu tive grande oportunidade de falar para aquelas pessoas do Evangelho, sem falsas esperanças, mas a verdadeira esperança. E eu comecei dizendo àqueles irmãos, aquelas pessoas ali, o seguinte: onde vocês gostariam de estar agora? Numa festa ou num velório? Provavelmente vocês diriam: é melhor uma festa, mas o sábio Salomão disse que preferia o velório, porque na festa a gente tem a impressão que é eterno e que as coisas nunca vão passar. As conversações nos dão a impressão que nós estamos curtindo a vida e nós vamos viver para sempre na juventude. Mas Salomão disse ali: eu prefiro o velório, porque no velório nós nos deparamos com a brevidade da vida e podemos meditar como a nossa vida é rápida, passageira. Não pensem, irmãos, que a negação de uma doutrina fundamental como essa, a ressurreição de dentre os mortos, da segunda pessoa da Trindade e, consequentemente, daqueles que estão unidos a Ele, a negação dessa doutrina só terá alguns efeitos no intelecto das pessoas. Elas têm efeito na conduta, na moral, no modo de vida das pessoas, porque a doutrina, ela move a nossa caminhada. E é por isso que o verso 34 conclui dizendo: tornai-vos à sobriedade. Tornai-vos à sobriedade. Como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para a vergonha nossa. É uma vergonha, irmãos, cristãos não terem um conhecimento de Deus. Não tem como ser cristão e não conhecer. Ora, participar da ceia requer conhecimento, porque eu tenho que discernir, eu tenho que julgar o meu coração.
Adorar a Deus requer conhecimento. Não terás outros deuses diante de mim. São 3 coisas requeridas ali: conhecimento de Deus, reconhecimento e adoração. Eu preciso saber quem é Deus. Ele é o único Deus vivo e verdadeiro, Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A segunda pessoa da Trindade é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele se fez homem e habitou entre nós, morreu e ao 3º dia ressurgiu dentre os mortos. Está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar vivos e mortos. A nossa religião, ela requer conhecimento. A ignorância não pode habitar no meio da igreja. Não, existem pessoas no nosso meio, diz Paulo, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Tornai-vos a sobriedade, irmãos. Não seja ignorante naquilo que é tão precioso. Existe ignorância no que diz respeito a Deus, que conduz os homens à descrença da ressurreição e da vida futura. Eu preciso não apenas saber, mas eu preciso crer. Deixa eu encerrar, irmãos, apenas dizendo isso a vocês, como Cristo fez com Marta. Esse texto, para mim, é um dos mais ricos nesse particular, no capítulo 11 do Evangelho de João. Na ressurreição de Lázaro, Marta chega para Cristo, o irmão já estava morto, e ela disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Aquela é uma declaração da humanidade de Cristo. A teologia ali é gloriosa. Ele é verdadeiro homem, ele não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, ele só pode estar em um lugar. É engraçado que no capítulo 10 é declarado que antes de Abraão ele é Deus, ele é eterno. Então você tem João declarando que Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Mas na sequência, ainda em João, ela olha para Jesus e diz: se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. Jesus disse: ele vai viver. Aí ela olhou e disse: eu sei, Senhor, na ressurreição no último dia. Que coisa impressionante. Ela sabia a doutrina da ressurreição, mas Jesus não ficou satisfeito com essa resposta. Às vezes nós fazemos essas perguntas aqui para ser batizado. Jesus foi mais profundo e disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Creis isto? Porque se você não estiver unido a mim, a tua crença na ressurreição não vai te salvar. Somente se você estiver unido a mim, porque eu morri, porque Cristo morreu e ressuscitou ao 3º dia, nós morreremos e ressuscitaremos com Ele. Você crê nisso? Desperta. Volta à tua consciência, irmão. Esse conhecimento não é apenas o que intelectualmente te faz cristão, mas é o que te faz santo. É o que te faz santo.
Quem tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro, diz João na primeira carta, no capítulo 3, verso 3 e 4. O que tem essa esperança, purifica-se a si mesmo. Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar ao Senhor. Ó Deus bendito, nós te exaltamos na beleza da tua santidade, no teu santo dia, e rendemos louvores a ti, porque grande é o teu nome, gloriosa é a tua verdade, poderosa é a tua verdade. Transforma-nos, Senhor Deus, santifica-nos, Senhor, para o louvor da tua glória, conforme a obra do Senhor, crendo nas gloriosas verdades do teu Evangelho. Faz isso no nosso meio. Dá-nos conhecimento, mas conhecimento tal que nós possamos morrer dia a dia para nós mesmos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.